Fala, amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, tamo rumo a 5.000 inscritos. Parei para o estado da escolha de vocês e a 2.000 inscritos, uma surpresa muito legal. Mas não, eu não trago um jogador amado em 3 dias, eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time e não. Eu não faço seu time ser campeão. Senão eu já tinha feito isso com o meu, né, minha gente? Mas é preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para o YouTube saber que estão gostando dos meus vídeos malucos e a cada vídeo postado você ser notificado, ó, com muito amor. Hoje temos resumão da rodada 21, porque eu já tô trazendo, eu ia trazer na sexta junto com a rodada 22, mas não. Resolvi adiantar para vocês com amorzinho no coração. E, minha gente, o Vitória venceu com direito a um show. E foi um jogo direto contra o Cuiabá, né? Wagner Leonardo deu um show e fez o gol da partida, o único gol da partida e o gol decisivo, né? Valeu 3 pontos para o Vitória. O Vitória segue 100% no segundo turno do Brasileirão. Após vencer o Palmeiras no último final de semana, o Vitória resolveu vencer o Cuiabá lá no Barradão. E ó, saiu da zona de rebaixamento. O zagueiro Wagner Leonardo foi o responsável por marcar o golaço do jogo que deixou o Cuiabá na situação delicada do Z4. Já o Vasco da Gama recebeu o Red Bull Bragantino. Em jogo de trocas de domínio, Vasco empatou lá em São Januário com o Bragantino. O time visitante saiu na frente logo de início, mas o Vasco reagiu na segunda etapa, no segundo tempo. O Bragantino marcou no fim e os times mantiveram a mesma posição na tabela. Pode mudar, mas também não pode. Em uma partida equilibrada no sábado à noite lá em São Januário, Vasco e Bragantino empataram em 2-2. O resultado manteve as equipes colocadas na tabela. O Bragantino tem 26 pontos em 10º e o Vasco tem 24 em 11º. O Bragantino saiu na frente logo de início com John. Logo foi melhor na primeira etapa. O Vasco reagiu bem na segunda etapa e virou rapidamente com gols de GB e Adson. GB, minha gente, é o GB mesmo, não tem o nome dele, é o GB. E no final da partida, Lincoln cruzou para Elinho marcar e empatar. Os dois times jogam no meio da semana pela Copa do Brasil. O Vasco recebe o Atlético Goianiense na terça, em casa novamente, tá? Na primeira partida ficou em 1-1. Quem levar, levou. O Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense lá em Bragança Paulista na quarta-feira. E precisa tirar a diferença de 2 gols. Você acha que tá fácil a vida do Bragantino? Tá complicado. Aí, minha gente, o Criciúma recebeu o Atlético Paranaense, o Galo Louco. Igor Meritão e o Wika Angel marcaram os gols do Criciúma. Cadu descontou para o Atlético. O Criciúma fez o dever de casa e venceu com prioridade o Atlético Mineiro após um primeiro tempo sem bola na rede. O Criciúma fez 2 gols no intervalo de 7 minutos, com Igor Meritão aos 12 e o Wilker Angel aos 19. No último minuto, Cadu descontou para o Atlético, porém logo na sequência o árbitro encerrou a partida, não teve tempo de tentar o empate. Mas foi um jogo bom para quem estava torcendo contra o Galo. Eu não torço contra as pessoas, tá, gente?
Mas o cruzeirense eu sei que torce. Luiz Henrique brilhou e o Botafogo goleou o Atlético Goianiense. E retomou a liderança, já que o São Paulo ganhou do Flamengo, mas isso é para depois, tá? O atacante sofreu 2 pênaltis, marcou um gol e fez com que o postulante ao título vencesse o Lanterna por 4-1 lá em Goiânia. Sim, minha gente, o Botafogo fez 4-1. Teve gol até de Oscar Romero, pra vocês terem noção, tá? Sim, Oscar Romero, irmão do meu amor, Angel Romero. Porque o dia que Angel Romero falar que vai sair do Corinthians, eu falo pra ele, não vai sair não deixei. Você pediu permissão? Não pediu. Então, Angel Romero tem que aposentar no Corinthians. Pronto, falei. E como o assunto é o Botafogo, vamos focar no Botafogo. O Botafogo poupou parte de seus titulares, mas bastou ter um em campo para conseguir uma goleada. Luiz Henrique foi o nome da partida. Foram 2 pênaltis sofridos, um gol marcado e muitos lances de efeitos para o alvinegro, que cumpriu com o que se espera de um time que luta pelo título contra o Lanterna. O placar de 4-1 diante do Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, fica ainda melhor quando se percebe o objetivo cumprido. Arthur Jorge preservou pensando na Copa do Brasil e conseguiu 3 pontos. Já para os goianos, a única notícia é que o Costa Riquenho Campbell, estreando, balançou as redes. Sim. Então vamos lá. O Campbell fez o gol do Atlético. Já para o Botafogo tivemos Luiz Henrique, Angel Romero, Igor Jesus e Carlos Alberto. E não é o de Nóbrega. E aí o São Paulo Malvadão recebeu o Flamengo. E minha gente, quando eu falo de certos jogadores que foram feitos na medida certa para certos clubes, eu quero dizer isso. Caleri. Pensem. Caleri em outras equipes não é igual ele é no São Paulo. Não é. Não é. Parece que Caleri foi desenhado para o São Paulo. Iago Pikachu foi desenhado para o Fortaleza. Angel Romero foi desenhado para o Corinthians. É só vocês prestarem atenção nos detalhes, em como cada um joga pela sua equipe. Entendeu? Eu já falei, Arrascaeta foi desenhado pro Flamengo. Já falei. E tem gente que tá dando cara aos outros times. Não é, mas no meu time você não achou ninguém. Nem que eu não achei ninguém. É que você vê o jogo do Palmeiras. Tem Rony, tem Dudu. Você não sabe quem especificamente foi desenhado ali, porque eles conseguem se encaixar. É uma coisa que você fala que os dois foram desenhados para a mesma equipe. Só que, por exemplo, vamos usar uma suposição. É só uma suposição, tá? Você pega o Rony com o Dudu. Os dois se entrosam muito bem. E aí você substitui o Dudu pelo Estevão. E aí o Estevão e o Rony não se entrosam. Mas o jeito que sai o Rony e entra um terceiro ou quarto personagem se entrosa com o Estevão, mesmo e não se entrosa com o Dudu, não significa que o cara não foi desenhado pro time. Só que com a sua dupla é mais fácil. No treino eles já deixam mais fácil de você saber como jogar. Entendeu? O Caleri, qualquer um que você colocar ali, ele tem uma liderança em si. Ele não precisa da faixa de capitão. A liderança que ele carrega em si diz tudo pro São Paulo. É uma coisa boa. Entendeu? O Caleri com o Luciano se conversam muito em campo. E veio o Ferreirinha, que veio do Grêmio, parece que agregou ali. Então ali eles não precisam ficar gritando, ei, eu tô aqui, ei. Eles se olham, eles se veem em campo. E o Caleri conseguiu decidir, mas foi só 1-0. Foi 1-0 pro São Paulo, que valeu 3 pontos. E o Flamengo, mesmo pensando no Palmeiras da Copa do Brasil, era o líder do campeonato. Entendeu? E lembrando, o Flamengo usou o time alternativo e perdeu a liderança.
E aí, o São Paulo diminuiu a diferença para o G4 do Brasileiro. Tava no G6, foi pro G4. Em casa, o São Paulo contou com um grande apoio de sua torcida e venceu o Flamengo por 1-0. O confronto foi marcado por equilíbrio e foi decidido já no segundo tempo com o gol do Caleri. É o que eu falo. O argentino foi desenhado para o São Paulo. E quando eu falo assim, gente, não me levem a mal, São Paulinos, que se for pro São Paulino escolher entre o Luciano e o Caleri pra sair, é o Luciano que eles escolhem, porque o Caleri foi desenhado pro São Paulo e você não vai saber. Você não vai ver. Não vou falar que o Luciano tá de saída. Não, o Luciano não tá de saída. É só que se colocar na mão do São Paulino assim, escolhe. Escolhe agora. Quem você quer que saia? Caleri ou Luciano? Eles vão escolher o Luciano, porque eles já estão acostumados com o Caleri e com a história do Caleri no clube, entendeu? Olha tudo que o Caleri fez pelo clube. Olha o que o Caleri vem fazendo pelo clube, tá? Então, é assim. O argentino aproveitou uma cobrança de escanteio de Wellington Rato para marcar contra os cariocas mais uma vez, assim como havia corrido na final da Copa do Brasil, tá? E aí o tricolor encostou novamente no G6 e o Flamengo, que apostou em uma forma alternativa, perdeu a liderança porque o Botafogo pegou o Atlético Goianiense, ó, entendeu? Já a hora da minha raiva chegou, né? Porque o Corinthians recebeu o Juventude e não foi capaz. Foi incapaz dessa porcaria. Aliás, ele foi capaz de me fazer passar raiva. O Corinthians empatou com o Juventude em casa e voltou para o Z4. Pedro Henrique saiu do banco e foi marcar o gol do Timão. O Juventude teve dois jogadores expulsos, tá? E conseguiu segurar uma pressão do caramba. O Corinthians e o Juventude ficaram em 1-1 lá na Neoquímica Arena. Em confronto marcado por atuação demorada do VAR, 3 expulsões. Uma delas foi fora de campo, então por isso que de campo só conta 2. E boas chances desperdiçadas. Alan Ruschel abriu o placar logo no período inicial. Mas o Corinthians empatou na segunda etapa com o Pedro Henrique, que saiu do banco. E aí o resultado foi péssimo para o Corinthians, que voltou para a zona de rebaixamento. Tá? E os gaúchos conseguiram manter uma vantagem do Z4. Quem foi expulso foi o Gabriel Ferreira, que foi aos 45, o Alan Ruschel, que fez o gol aos 57, e o Lucas Barbosa aos 82, tá? Um deles foi por reclamação, tá? E aí, ó, temos aqui o árbitro Lucas Torezin teve trabalho no primeiro ataque do confronto. Alan Ruschel marcou para o Juventude, mas o lance precisou de 5 minutos para uma revisão. Com 800 câmeras, ele tem data de 5 minutos para ver que o gol tava legal. É complicado, né? A jogada chegou até ser informada como um ilegal no telão do estádio, mas o VAR havia decidido pela validação. Entendeu? Chegou até lá no telão falando que ia ser inválido e validou. Mas tava, pra mim, na minha opinião, tava válido, tá? O Juventude jogou com 2 jogadores a menos quase toda a segunda etapa. Gabriel foi expulso nos acréscimos da primeira etapa. Alan Ruschel recebeu o cartão vermelho no início da segunda. E Lucas Barbosa também foi expulso, mas quando já estava no banco de reserva, ele foi substituído antes, então era 3 a menos. Entendeu? O VAR foi uma vergonha. Pênalti não dado. O gol tava legal. Decidiram não sei da onde, que tava inválido. Acharam o fio de cabelo do ser para invalidar. Ainda bem que não invalidou, porque senão seria muita injustiça. Mas teve um pênalti que não foi dado porque bateu a bola na mão, é pênalti. Regra é para todos. Não sabe seguir, não seja juiz.
E aí o Fluminense malvadão, porque o Fluminense está malvadão, recebeu o Bahia. E o Fluminense venceu a quarta seguida. E o Bahia se afastou do G4. Com gol de Cauã Elias, sim, eu recebi 8 pontos do Cartola. Por quê? Porque eu escalei ele. O Fluminense venceu no Maracanã e mantém sequência positiva. Já o Bahia não vence há 5 jogos na competição, tá? O Fluminense venceu mais uma com gol de Cauã Elias. A equipe de Mano Menezes chegou à quarta vitória seguida, após derrotar por 1-0. E lembrando, né, porque agora tá sendo 1-0 e gol desse Cauã Elias, tá? Chegou a 20 pontos e está a 1 ponto de sair do Z4. O Bahia somou mais um jogo, a sequência sem vitória e agora as 5 partidas no Brasileirão e se distanciou do Z4. O Atlético Paranaense recebeu o Grêmio e o Grêmio, focado na Copa do Brasil, venceu por 2-0. É legal, né? É legal. Se o Renato Gaúcho prestar atenção, o time principal não faz o que o time reserva fez. Gustavo Martins e Monsalves garantem o triunfo gaúcho lá em Curitiba. Sim, gente, é Monsalve, tá? O Grêmio foi cirúrgico ao vencer o Atlético lá na Liga Arena em Curitiba. Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Gustavo Martins e Monsalve, ambos no primeiro tempo. A vitória tira a equipe do comando de Renato Gaúcho, da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético permanece nas oitavas com 28 pontos somados. O Inter recebeu o Palmeiras e empata no fim. Sim, porque o Palmeiras empatou no fim. E aí interrompeu uma série de derrotas, tá? Bruno Henrique abriu o placar com um golaço de Rony. Meu Deus do céu. Mas com um golaço de Rony, o Palmeiras igualou já nos minutos finais, tá? É assim, ó. O Palmeiras buscou o empate com o Inter no fim da noite de domingo lá no Beira-Rio. O que encerrou 3 derrotas seguidas do Palmeiras? O Colorado saiu na frente com um golaço de Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo. Mas Rony fez o dele para o Palmeiras já na reta final. Lázaro teve 2 gols anulados por impedimento. A partida foi a 11ª sem vitória do Inter, que ainda não ganhou com Roger Machado no comando e caiu para a beira da zona de rebaixamento, mas um pouquinho cai. Já, minha gente, o Cruzeiro malvadão recebeu o Fortaleza mais malvadão ainda. E Fortaleza venceu e assumiu o 3º lugar e quebrou a invencibilidade do Cruzeiro. Breno Lopes e Renato Kaiser fizeram os gols do Leão do Psi e o Cruzeiro perdeu a primeira como mandante. Aquela máxima que não falha, né, gente? Mas com direito à lei do ex, o Fortaleza derrotou o Cruzeiro por 2-1. Em jogo disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Leão do Psi abriu o placar com Breno Lopes. O Cruzeiro empatou com Matheus Henrique, a tela estava acertando o placar. Antes do fim do primeiro tempo, Renato Kaiser, ex-Cruzeiro, fez o segundo do Fortaleza. E a vitória do Fortaleza encerrou a invencibilidade do Cruzeiro como mandante no Brasileirão. Era o único que ainda não tinha perdido, né? Mas é isso, minha gente. Beijo. Gratidão por tudo. Essa foi a nossa rodada 21.
Gratidão por tudo, eu amo vocês demais, vocês são fodásticos. A Deus toda a honra e toda a glória por me permitir gravar e permitir vocês assistir. Um grande beijo e eu fui!